você já viu no vídeo anterior tudo o que interessa sobre o artigo 1º da Constituição. É hora de nós avançarmos sobre o artigo 2º, e ele é muito curto, muito resumido, né? Ele fala bem assim: são poderes da União independentes e harmônicos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A primeira pergunta que eu te faço é: você realmente acha que vão perguntar só isso aí na sua prova? Meu amigo, se você acredita que vão perguntar só isso aí, saiba, não é. Não é. Pode tirar o cavalinho da chuva que eles estão apertando o passo muito mais do que o texto da Constituição. É por isso que eu nunca vou me ater somente a ele, ok? Pode aparecer uma questão ou outra facinha perguntando isso aí? Pode sim. Mas normalmente não é isso que acontece. Eu lembro de saída que o Brasil já teve, na tela aqui, ó, já teve mais um poder chamado moderador. O Brasil teve esse poder chamado moderador lá na época do Brasil Império, ok? Hoje em dia não tem mais. Lá na época do Brasil Império tinha o poder moderador que era exercido pelo Dom Pedro, né? Os poderes da União estão aí: Executivo, Legislativo e Judiciário. E aí eu te faço uma pergunta: onde é que se insere o Ministério Público? Em qual dos três? Nenhum. Onde é que se insere o Tribunal de Contas? Nenhum. Onde é que se insere a Defensoria Pública? Nenhum. Preste atenção nisso. Eles são autônomos. Então eu tenho 3 poderes independentes: Executivo, Legislativo e Judiciário, e tenho 3 instituições autônomas que estão ali. É como se eu tivesse, usando uma linguagem figurada, como se eu tivesse no sistema solar 3 planetas, chamado Executivo, Legislativo e Judiciário, e 3 satélites, chamados Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Eles têm autonomia, isso cai em prova o tempo inteiro. Porque aqui, ó, o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Contas, as 3 instituições são dotadas de autonomia AFO. Que diabo é autonomia AFO, professor? Autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia orçamentária. E aí, quando cair na sua prova, isso cai direto. Dizendo, por exemplo, a Defensoria Pública tem autonomia administrativa, a AFO é autonomia administrativa, funcional e orçamentária. Peço desculpas. Quando colocar lá que caiu, que a Defensoria tem autonomia administrativa e orçamentária, mas não funcional. Velho, palavra-chave: ou você tem tudo ou você tem nada. Ou tudo ou nada. Não tem meia autonomia. Se a Defensoria Pública tem autonomia, é tudo ou nada. Se o MP tem autonomia, é tudo ou nada. Se a Advocacia Pública, por exemplo, é tudo ou nada. Porque a Advocacia Pública não tem autonomia nenhuma. Agora, quando tem tudo. Defensoria Pública tem, Tribunal de Contas tem, Ministério Público tem. Eles são afora, apartados. Então, se eu quiser, por exemplo, e aí já chegou ao Supremo Tribunal Federal, a situação de um governador lá da minha querida Paraíba, governador da Paraíba, ele pegou a Defensoria Pública e colocou o orçamento da Defensoria Pública dentro da estrutura da Secretaria de Justiça. Pode? Não pode. A Defensoria Pública não é subordinada a ele. Não tem vínculo de subordinação. Ela é autônoma. Mas, achando pouco erro, o governador foi lá e promoveu cortes no orçamento da Defensoria, mesmo estando o orçamento dentro dos limites da LDO. Isso não poderia ter sido feito. Então ele errou 2 vezes, entendeu? Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas estão dentro de qual dos 3 poderes? Nenhum. Tem um cara lá atrás, long time ago, só para você entender isso aqui. Você lembra lá das aulas de História, 7ª série, né? Agora chama 8º ano, que eu estudei, era 1º e 2º grau, agora é ensino fundamental, ensino médio. Lá no ensino fundamental e depois no ensino médio de novo, você viu sobre iluminismo, sobre Revolução Francesa, aqueles caras que defendiam Rousseau, lembra? Locke, tinha Montesquieu, tinha esses nomes aí tudinho, tinha... Tudo isso vai te visitar de novo. Ah, não, eu não aguento mais. Pois é, voltou essa assombração a te visitar. O Montesquieu, ele dizia que o poder era um só. E é claro, o poder pertence ao povo. Mas para funcionar melhor, ele dividia em 3 poderes. Que é o quê? Executivo, Legislativo e Judiciário, é o que a gente tem.
Mas ele falava bem assim, ó, um poder não pode se sobrepor ao outro. Um poder não pode se sobrepor ao outro. E ele cria a figura dos freios e contrapesos, que na sua prova pode aparecer como checks and balance. Ó como meu inglês está bom. Só que não. A teoria dos checks and balance de Montesquieu, ele falava o quê? Um poder não pode se sobrepor ao outro, tem que ter controles, freios recíprocos. Um poder não pode ser o manda-chuva da república. Agora, me dá um exemplo disso aí. Eu vou dar um exemplo clássico, que é o que é sempre perguntado nas provas. Vamos pensar. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, confere? Então tá aqui ó, Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário. Eu quero escolher um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Quem é que escolhe essa bagaceira? É o presidente da República, que é o comandante do Poder Executivo. Tá faltando um, não tá? Tá. Quem? O Congresso Nacional, por meio do Senado Federal, que representa o Legislativo, vai fazer a sabatina do nome indicado pelo presidente, não é? Reparem que quem escolhe para o judiciário é o executivo, mas também é controlado pelo legislativo. Professor, esse exemplo aí eu já entendi, mas eu quero outro, tá bom. Você vai lembrar de uma coisa que você aprendeu na vida, não foi no direito constitucional. Você aprendeu na vida falando assim, ó, ema, cada um tem seu problema. Já ouviu isso, não já? Isso é aula de direito constitucional? Pode apostar que sim. Ema, cada um tem seu problema. Então quem é que pede reajuste para servidores da Câmara dos Deputados? Velho, se é ema, cada um tem seu problema, quem pede reajuste para a Câmara é a própria Câmara. Ok, a Câmara deu start, foi lá, começou o projeto de lei, ele foi aprovado. Acabou? Não. Vai para o Executivo, por meio do Presidente da República, dizer se concorda ou não, sanção ou veto. Então já teve um controle. Acabou? Não, porque o Poder Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade dessa lei, não pode? Tá vendo aí como tem controles recíprocos um do outro? E assim vai, sucessivamente. Ok? Eu falei a regrinha do ema, cada um tem seu problema, porque tem uma súmula vinculante que ela vai visitar você. As súmulas, toda vez que eu falar súmula vinculante, acenda as lamparinas no cérebro aí, meu filho, ó, bote uns palitinhos de fósforo, arregale os olhos, porque é um ponto importantíssimo. Salvo engano, é a súmula vinculante número 39. Ela fala que cabe à União tratar sobre a PMDF, a PCDF e o CBMDF, exatamente onde você quer trabalhar, na PCDF, não é? Se compete à União, é o chefe do Executivo que vai deflagrar o processo legislativo, que vai propor projeto de lei de seu interesse. Por que é o chefe do Executivo? Uai, a Polícia Civil é vinculada ao Executivo. Eu estou dizendo isso porque vai aparecer, durante a história, seja de trabalho, seja das provas, vai aparecer projeto de lei de iniciativa de parlamentar, instituindo, por exemplo, uma gratificação para você. Aí você olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas senhor deputado, o senhor não pode propor. Porque ema, cada um tem seu problema. Se eu sou vinculado ao Executivo, quem tem que mandar o projeto de lei não é deputado, é o próprio Executivo, ok? Cuidado com essas pegadinhas do malandro que elas existem na vida real. Vamos olhar aí como é que funcionam os freios e contrapesos do Montesquieu? Tá na tela. Então, todo mundo tem uma função principal, que ele chamou de função típica, e também tem funções secundárias, que ele chamava de atípica. Vem comigo para a tela. Então, dentro dessa ideia de controles recíprocos, eu tenho função principal, função típica, e funções atípicas, que são secundárias. Reparem bem, que todo mundo vai fazer tudo, ó. O Executivo administra, legisla e julga. O Legislativo também legisla, também administra, também julga. O Judiciário, além de julgar, também administra e também legisla. Vamos ver alguns exemplos disso aí na vida real? Vem comigo para a tela. Me dá exemplo, Aragonê, de o Poder Executivo legislando. Ah, meu amigo, aqui tem muito medida provisória. Nós temos aqui também, rapaz, ficou esquisito isso aqui, hein? Vou botar o pezinho separado. Nós temos também aqui a lei delegada e temos também a figura do decreto autônomo. Por sua vez, também pode julgar? Pode. Eu tenho como exemplo aqui o CAD, tenho como exemplo aqui o CARF. Aragonê, eu não sei que diabo é isso, não. O que é CARF? CARF, você sabe, porque você ouve pela TV falar em Operação Zelotes. Você já deve ter ouvido.
desvios lá no CARF. CAD, sei lá, Nestlé e Garoto querem se juntar. Você já sabe que juntou, não já? Nestlé e Garoto querem se juntar. Para evitar domínio, cartel, aquela coisa toda, vai para o CAD primeiro. Me dá outro exemplo, professor, Sadia e Perdigão. Estou dando exemplos todos da vida real, ok? E aí o CAD vai olhar. Acabou a Avianca. E aí a Gol e a TAM querem comprar tudo que era da Avianca. Ou seja, você se ferrou, né? Você que é passageiro se ferrou. Por quê? Só tem 2 donos agora na parada toda. É claro que diminui a concorrência, a gente se ferrou. Fica mais caro. É óbvio. Vem para a tela. O legislativo tem 2 funções típicas. 2. Cuidado. Que além de legislar, também é função principal fiscalizar. É por isso que você olha lá o controle externo, né, feito pelo Poder Legislativo. É o Legislativo com auxílio do respectivo Tribunal de Contas. Você vê lá, dentro da parte de Poder Legislativo, os artigos 70 a 75, que trazem a função fiscalizatória. Você vê lá no artigo 58 falar de CPI, que é um assunto que quase não cai em prova, é isso? Vive caindo, né, CPI? Está dentro da função fiscalizatória, ok? Vamos embora então. Me dá exemplo, professor, de o legislativo administrando. Claro, vou dar um exemplo aqui, ó. Os caras concedendo, por exemplo, hora extra aos servidores. Oh, coisa boa. Aragonês, eu acho um absurdo. Tu acha um absurdo porque tu não tá lá, miserável. Tudo bem que queria estar lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, né? É um concurso massa que demora a sair. É claro que é uma grande oportunidade cercado aí de situações de ordem política. Legislativo também julga? Julga, pergunta para Dilma. Julgar o presidente da República em crimes de responsabilidade? Pergunta para o Collor. Vem cá, vem cá. E o judiciário, além de julgar, ele faz administrar também, quando, por exemplo, ele concede férias pro Aragonês, que o Aragonês não é de ferro, né, velho? Eu tô no Poder Judiciário há long time ago, desde o ano de 2000, meu filho. Desde o ano de 2000 fui técnico judiciário, fui analista judiciário, fui durante um curto período promotor de justiça e tô parado aqui no TJ agora. Acredito que estacionei e vou tocar aí até a aposentadoria na condição de juiz de direito, não vou mais prestar concurso. Confesso para vocês que eu sinto falta de fazer prova, você deve achar que eu sou meio doido, então eu me divirto quando eu faço os recursos e quando eu preparo vocês para vencer o examinador. Hoje eu não estou mais direto no front tentando fazer a prova, mas tamo aí. Simbora! O judiciário também legisla? Sim, pequeno gafanhoto. Quando, por exemplo, ele faz o seu regimento interno, também legisla quando faz as resoluções. E aí eu tenho a separação de poderes, acabou. Mas eu chego no artigo 3º, que é rápido igual coceira de coelho, meu filho. O artigo 3º cai pouco, é simples, então é mais um motivo para você não vacilar. Primeira coisa que é importante do artigo 3º é você lembrar que ele é uma norma programática. Sabe aquele assunto eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais? Ah, professor, eu não gosto dele. Então passe a gostar, porque ele cai muito em prova. O assunto eficácia e aplicabilidade das normas, meu amigo, é aquele que diferencia as normas em eficácia plena, eficácia contida, limitada e programática, certo? As normas programáticas, elas são programas de governo, elas são metas. Vou colocar isso aqui, ó. Normas de caráter programático são metas. Qual é a sua meta agora? Passar no concurso da Polícia Civil. Qual é a sua meta? Passar no concurso da Polícia Civil. É algo que você já tem agora? Não. Mas é algo que você quer ter? Sim. Então, meta é sempre algo para frente. Concorda? Vem comigo para a tela então para eu te mostrar uma coisa. Aqui é colocado como meta do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem-estar de todos, erradicar a pobreza e reduzir desigualdades. Na hora que eu coloco isso como norma programática, eu estou dizendo que isso é uma meta. Eu estou reconhecendo que isso não foi alcançado. Eu tenho que reduzir desigualdade, mas ainda existe muita desigualdade em nosso país. Eu tenho que erradicar a pobreza, mas ainda tem muita pobreza. Eu tenho que construir, tenho que lutar para construir uma sociedade livre, justa e solidária. E tudo isso eu estou reconhecendo como norma programática. E aqui eu tenho um cuidado com você, quer dizer, os artigos da Constituição, que são normas programáticas muito cobrados em provas. Artigo 3º é o que nós estamos trabalhando, objetivos internos. Artigo 4º são os princípios nas relações internacionais. Artigo 6º, direitos sociais, a gente vai ver mais à frente.
196, que trata do direito à saúde, 205, que trata do direito à educação. Então eu vou de novo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem-estar de todos, erradicar a pobreza e reduzir desigualdades. É aqui que a gente vê programas sociais, como por exemplo o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. São programas que tentam balizar melhor, tentar reduzir desigualdades, garantir o desenvolvimento de nossa nação. Quando, por exemplo, se dá incentivo lá para a Zona Franca de Manaus, está tudo dentro disso aqui, velho. Está tudo dentro disso aqui. Agora, cuidado com a maldade que os examinadores fazem. Alguns estudantes, eles costumam falar bem assim, se aparecer verbo no infinitivo, é o artigo 3º. Reparem bem, tá certa a explicação, tá certo. Olha aqui, ó. Construir, garantir, promover, erradicar, reduzir. São todos verbos no infinitivo. Agora, cuidado, porque muitas vezes os examinadores têm pego o verbo e transformado em substantivo. Porque se você decora que os objetivos são apenas os verbos, você vai se arrebentar. Porque da mesma forma que construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo interno, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária continua sendo. Erradicar e erradicação, promover e promoção, está tudo dentro de objetivo interno. Então, cuidado com a substantivação feita pelos examinadores, ok? Artigo 3º é assim, mole feito sopa de minhoca, a gente vai para o artigo 4º, e aqui tem treta, muita treta para você resolver. Aqui, ao lado do artigo 1º, é o ponto mais importante para a sua prova, tá bom? Então, dentro do título 1 da Constituição, eu tenho o artigo 1º e o artigo 4º, destacando-se aí como expoentes para serem perguntados na sua prova. Há alguns professores que gostam de colocar mnemônico também nos princípios das relações internacionais. Cá para nós, eu não gosto. Sabe por quê? São muitos princípios nas relações internacionais, fica um mnemônico imenso. Não adianta gravar um mnemônico imenso, você não sabe nem o que está dentro dele, velho. Porque quando eu falo construir, garantir, promover, erradicar, reduzir, o Conga Pro R, você tem que ter em mente que na hora que você identifica o mnemônico, você consegue extrair o que está ali dentro. Agora, se eu colocar um mnemônico grande demais, você vai se perder todinho. Não é o meu propósito, não é o meu intuito. Então eu preciso que você faça um exercício com sua mente. Você fecha o olho na hora da prova e fala assim, o Brasil é assim? Porque se você é brasileiro, você sabe. O Brasil é prevalência dos direitos humanos ou a gente quer acabar com os direitos humanos? Prevalência. O Brasil é não intervenção ou a gente fica invadindo o país dos outros? Aliás, o vice-presidente da República, o general Mourão, general das Forças Armadas, velho. O cara que é general das Forças Armadas, o cara que é da guerra e tal, o cara vem e fala assim, questão da Venezuela, ele vem e fala, a gente não vai intervir na Venezuela, a gente não vai invadir com nossas tropas a Venezuela. A gente tem um princípio nas relações internacionais, o cara deu aula de direito constitucional. Professor, você está defendendo o governo, atacando o governo? Velho, habitue-se com uma frase, eu sempre vou falá-la. Eu deixo todas as minhas convicções políticas do lado de fora do estúdio, todas. Eu acho que a gente não pode confundir as coisas, tá? Mas todas as vezes que o governo atual ou o governo anterior acertar ou errar, eu vou falar do mesmo jeito. O governo atual comete erros, comete acertos. Infelizmente, comete muitos erros. Eu digo infelizmente, porque não importa em quem você tenha votado. Na hora que o cara ganha, é ele que é o nosso comandante. É igual aqui no âmbito do Distrito Federal. Havia vários candidatos em disputa, foram para o segundo turno. O governador anterior, que era o Rodrigo Hollenberg, e o governador que ganhou, que é o Ibanez. Aragonês, eu não gosto do Ibanez, velho. Bem ou mal, é ele. Então vamos torcer para esse cara fazer um ótimo governo. Vamos torcer para o presidente fazer um ótimo governo. Não interessa em quem você votou. Eu não posso torcer contra, porque eu estou torcendo contra o meu país. A minha cidade. Eu acho que isso é sempre um exercício que a gente tem que fazer. Então se liga, nesse ponto eu estou elogiando mesmo. O general Mourão foi lá e falou, a gente é não intervenção, é princípio nas relações internacionais. Nós não vamos entrar na Venezuela com tropas, porra. Mas tá certo. Por quê? Porque não intervenção é um princípio das relações internacionais. Aragonês, e se houver uma grave deterioração
irreversível dos direitos humanos. Velho, aí, diante da prevalência dos direitos humanos, talvez a gente estude uma medida humanitária, igual o Brasil foi para o Haiti. Não tem direito absoluto é uma máxima que você vai ouvir em todas as vezes que você estiver estudando direito. Não tem direito absoluto, o bem mais precioso que você tem na vida é a sua vida. E tem pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. O segundo bem mais precioso que você tem não é o carro, é a sua liberdade. E tem prisão cautelar no Brasil. Então, se até os bens mais preciosos você pode perder, isso significa que você pode perder qualquer um, velho. Qualquer um, então, não tem direito absoluto. Mesmo os princípios nas relações internacionais também não são absolutos. Por isso que, em determinadas circunstâncias, pode haver uma flexibilização? Pode, mas a premissa deve ser mantida. Vou voltar. A gente é não intervenção, a gente é prevalência dos direitos humanos. A gente é, por exemplo, o repúdio ao terrorismo, o repúdio ao racismo, a concessão do asilo político. E aqui eu paro. Paro porque eu tenho que trabalhar com um ponto muito importante que tem sido objeto de prova e vocês têm errado com frequência. O Brasil coloca como princípio nas relações internacionais a concessão do asilo político. E o asilo, meu filho, eu tenho que diferenciar asilo e refúgio. E eu diferencio desenhando. E você vai ver que os meus desenhos são uma treva absoluta. Isso aqui, essa pizza, isso é uma pizza, tá? É ou era para ser. Essa pizza é o refúgio político e a fatia é o asilo. O que eu quero dizer com isso, meu filho? O refúgio é muito mais amplo. O refúgio político é dado em caso de perseguição política, perseguição religiosa, perseguição sexual, sei lá, perseguição qualquer uma que tu falar aí. Raça, cor, credo, sei lá, etnia, qualquer uma. Tanto que você fala os refugiados da Síria. Você não fala os asilados da Síria. Lá é refúgio porque lá tem perseguição, questão religiosa, principalmente é o mais forte, né? Já o asilo político é sobre a perseguição política. O refúgio também pode ser para perseguição política. O refúgio é mais amplo. E aí eu vou fazer um bate-bola lá com o direito administrativo. Se liga! Um bate-bola lá com o direito administrativo. Porque a concessão do asilo político é ato discricionário. Por sua vez, a concessão do refúgio político é ato administrativo de natureza vinculada. Opa! Preenchidos os requisitos para a concessão do refúgio, o Brasil tem que conceder. Ok? Então tem asilo político e tem refúgio político. Qual o mais amplo? O asilo. Refúgio político e asilo político. Qual o mais amplo? O refúgio. O refúgio é a pizza. O asilo é a fatia. Ok? Até aqui? Vamos voltar. Porque tem uma novela mexicana para eu trabalhar com vocês. A novela Cesare Battisti. Todo mundo ouviu e acompanhou essa baixaria aí. Quem era o Cesare Battisti? Um ativista italiano. Que lá na Itália também teve, né? Negócio de tipo direita, esquerda, igual teve aqui no golpe militar. E o Cesare Battisti era de extrema esquerda, brigou com o pessoal da extrema direita. Muito bom. E aí o que aconteceu? O Battisti era acusado de ter praticado 4 crimes de homicídio, fugiu para França. A França o acolheu, concedeu asilo durante um tempo, tal. Depois ele fugiu para o Brasil. E aí quando estava aqui no Brasil, há alguns anos, a Itália foi lá e pediu a extradição. Só que o governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, tinha concedido isso aqui, refúgio ao Cesare Battisti, ok? Concedeu refúgio, aquele que é mais amplo. Se liga, aquele que é mais amplo é o que foi concedido. E aí eu te pergunto, a concessão do refúgio é ato vinculado ou discricionário? Se você errar, é porque você estava com o protetor de tela ligado, hein, meu filho? É refúgio. O refúgio se via como uma blindagem para o Battisti. O Supremo Tribunal Federal foi lá e tirou a blindagem, falou, não estão presentes os pressupostos para concessão do refúgio. Se não estão presentes, o refúgio não vale. E aí, na hora de olhar se extraditava ou não, o Brasil foi lá e o Supremo Tribunal Federal falou,
O caso do Cesare Battisti é um crime eminentemente comum. Então pode ter extradição, mas quem decide se extradita ou não é o presidente da República. Na decisão de extraditar ou de não extraditar, o presidente é vinculado ao tratado internacional porventura existente. Não é ampla discricionariedade, viu? Ele é vinculado ao tratado internacional. E aí no último dia do governo do presidente Lula, ele manteve o italiano no Brasil. Você conhece essa história? Manteve o italiano no Brasil, o tempo passou, teve a Dilma I, Dilma II... Aí entrou o governo Temer, quando Dilma saiu. E lá perto do final do governo Temer, o ex-presidente Temer foi lá e, pumba, mudou a posição do Lula e mandou o Battisti para a Itália. Só que a defesa do Battisti foi para o Supremo. E o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, falou, peraí, deixa eu olhar direitinho aqui. Se o presidente da República pode mudar de posição. E prevaleceu a ideia de que poderia. Então o presidente mudou de ideia, era um ato soberano, mudou de ideia e quis mandar o Cesare Battisti para a Itália. Só que essa altura, Cesare Battisti já tinha pulado no mato, fugiu, se escafedeu. Foi encontrado, acho que na Bolívia, se eu não estou enganado, na Bolívia e foi extraditado direto para a Itália. Detalhe importante, o Brasil extradita estrangeiros? Extradita, exceto por crime político ou por crime de opinião. Nesse caso, o Brasil vai conceder ou asilo ou refúgio, né? O Brasil extradita, em caso de crime comum, extradita, com uma ressalva. O outro país, o que está recebendo, não pode aplicar uma das penas proibidas em nosso ordenamento, tá? O outro país, no caso a Itália, se comprometeu a não aplicar pena de morte, caráter perpétuo, cruéis, banimento, trabalhos forçados. Mas no caso do Cesare Battisti, ele teria o limite de 30 anos, igual é no Brasil, só que ele já tem 60 e poucos, né, velho? Com 30 anos deu na mesma de pena de caráter perpétuo, concorda? É difícil dele passar esses 30 anos e depois ainda tá aí, serelepe andando pela rua. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, muito cuidado na sua prova, porque esse tema aqui é recente e pode ser cobrado, tá? Primeiro, escrever livro ofensivo aos judeus é uma prática considerada antissemitismo, que é um povo semita, o povo judeu. Antisionismo, porque é o pessoal da terra de Sion. E aí, isso foi, um cara escreveu um livro ofensivo aos judeus, foi acusado de racismo, e aí ele falava, não é racismo, eu não estou negando que o judeu pertence à raça humana. Ele falava da raça ariana, aquela baixaria toda que tu já conhece. O que prevaleceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Que a prática de antissemitismo ou de antisionismo eram equiparadas a racismo. E aí você vai ver que o antissemitismo, o antisionismo são equiparados a racismo, certo? E o racismo, meus filhos, é um crime tido por imprescritível. Um dos crimes imprescritíveis no Brasil é o crime de racismo. Imprescritível significa o Brasil nunca perde o direito de punir. Eu vou colocar aqui um ponto que está inclusive lá na aula de artigo 5º, mas que eu vou replicar aqui também. É o seguinte, os crimes de racismo, de golpe de Estado. Golpe de Estado não está escrito na Constituição como golpe de Estado, tá? Eles aparecem como crimes de grupos armados civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Aqui aparece que esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. O Estado nunca perde o direito de punir. Aí vem o Supremo Tribunal Federal julgando um caso muito rumoroso que envolvia 2 jornalistas, Heraldo Pereira e Paulo Henrique Amorim. Você conhece esses nomes aqui. E eles têm uma treta, antiga aí, já brigando, e o Paulo Henrique Amorim teria ofendido por meio de injúria racial é xingamento, tá? Usando a questão da cor do Heraldo Pereira. Dizendo o quê? Você é um negro de alma branca, você só tá aí por conta da sua cor da pele e tal, uns negócios meio pesado. E aí o que o STJ e depois o STF entenderam? Que a injúria racial também era imprescritível. Deu uma largada no que está na Constituição. A Constituição chama de imprescritíveis a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, golpe de Estado,
e também o racismo. Vem o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça e falam, coloca nesse bolo aí também a injúria racial. Imprescritível, e aí se ferrou o Paulo Henrique Amorim. Ok? Matei o título 1 da Constituição, que é considerado pela doutrina como uma cláusula pétrea implícita. É claro, tá abrindo a Constituição, o carro abre alas, é claro que tinha que ter uma grande importância. Fica aí porque tem muito mais coisa pra gente ver.